Amados, é um grande privilégio estarmos juntos. A fé nos une, a fé nos traz e a fé chama Deus em ação. Convido a todos a ler a Bíblia Sagrada em Romanos, no capítulo 8, versículo 28 ao verso 32. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou, e por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Nossos preciosos irmãos, eu estou aqui com uma mensagem que ela é intitulada Perdão. Sem dúvida alguma, tudo o que nós precisamos é ser perdoados. E no parágrafo 25, o profeta do Deus Altíssimo nos disse assim: que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura da sua palavra. E agora quero falar sobre o tema perdão. A Bíblia disse aqui que Ele nos deu todas as coisas. Bem, certamente nós não conseguiríamos falar sobre todas as coisas. Mas tomaremos uma coisa que Ele nos deu, que é perdão. Eu acho que essa é uma palavra gloriosa, ser perdoado. Porque todos somos culpados de pecados. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. E Deus, através de seu Filho, nos perdoou esta culpa de iniquidade. Meus preciosos e amados irmãos, deveria alegrar a nossa alma, deveria saltar de alegria quando nós nos encontramos que Ele nos perdoou. Por quê? O que faz a divisão entre nós e o nosso Deus é o pecado. Encontramos que Deus fez o homem para ter companheirismo com o homem. Mas logo então no jardim do Éden, o homem, Adão e Eva, foram enganados. E o pecado entrou na raça humana. E ali então cortou o companheirismo. O homem foi jogado para fora do jardim do Éden. E ele perdeu
a sua posse de bênção, de domínio. Porém, meus preciosos irmãos, aquilo que Adão perdeu no jardim do Éden, Jesus Cristo conquistou para mim e para você, e nós estamos perdoados. Mas nesta mensagem, a partir do parágrafo 34, o profeta de Deus nos fala a respeito daquele moço que estava no campo de batalha. E quando ele ouviu e viu as metralhas e os fuzis disparando, então ele fugiu da batalha. E havia ali uma pena de morte para aqueles que fugissem da batalha. E nós encontramos, diz o profeta de Deus, que aquele moço estava preso para ser fuzilado. E logo um amigo daquele moço conhecia o presidente dos Estados Unidos, que era Abraham Lincoln. E ele sabia que Abraham Lincoln era um cristão. E ele foi até Abraham Lincoln, e Abraham Lincoln estava vindo na sua carruagem. E ele parou e dobrou o seu joelho e disse: Senhor Lincoln, eu sei que o senhor é um cristão. Eu tenho um amigo, um bom moço, e ele vai morrer. E contou a história para Abraham Lincoln. Ele não tinha intenção, mas ele não era acostumado com o fogo das metralhas, e ele fugiu. Eu vim pedir ao senhor, Abraham Lincoln, que perdoa o meu amigo, que ele possa ser perdoado. Olha que coisa! Abraham Lincoln, como um homem cristão, tomou sua caneta, assinou em um pequeno pedaço de papel: o jovem fulano de tal está perdoado. Olha, aquele amigo saiu da presença de Abraham Lincoln o mais rápido possível e foi até a cela do seu amigo e disse: você está perdoado. O presidente da nação te perdoou. Abraham Lincoln, e disse: aqui está a assinatura do presidente da nação. E o moço disse: eu não acredito que eu aqui nessa condição minha, e você ainda vem brincar comigo. E no outro dia, o moço morreu, foi fuzilado. Então, levantou-se aquele momento, disse: como pode? O presidente da nação perdoou o moço e ele morreu. Final, perdão só é perdão quando é aceito como perdão. Eu sei que eu estou falando com milhares agora, e você vai encontrar que não é Abraham Lincoln, mas Jesus Cristo, a fonte de amor, te perdoou. Agora, a mim e a você devemos chegar nisso, aceitar o perdão e dizer: ele me perdoou. É verdade. Pense nisso. E assim que eu li esta noite, que Deus nos dá todas as coisas e que Ele nos dá o perdão. Perdão para aqueles que querem aceitar a palavra como perdão, mas só que com as simples leituras não quer dizer que você esteja perdoado.
quer dizer que você tem de aceitar como seu perdão que Deus deu o seu Filho para morrer em seu lugar. Então é perdão. Liberto da culpa, o que desejamos salientar quanto a isto, um perdão de Deus, uma libertação da culpa, não distanciamento por uma doutrina de filosofia da culpa, não distanciamento por uma doutrina, não, mas é que possa ver na sua alma, dizer: eu acredito na palavra, eu acredito no sacrifício, no Calvário. Olha o que o Senhor Jesus nos falou em São João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, eu fui criticado uma certa vez, quando eles disseram: o papel aceita tudo. Claro que aceita tudo. Vá lá até o cartório de registro, passa sua fazenda no meu nome, escreva num papel, é papel, tua casa, tua propriedade, e depois você vai me dizer: o papel aceita tudo. Eu acredito nesta palavra de Deus. Esta palavra é viva, esta palavra é eficaz, esta palavra é poderosa, e através desta palavra eu acredito, eu estou perdoado. Você, assentado nessa cadeira, no sofá, ou mesmo em seu trabalho, assistindo, ouvindo, você está perdoado. Jesus Cristo perdoou o mundo inteiro. Quando Ele morreu no Calvário, o seu sangue nos perdoou de todos os nossos pecados, e um caminho foi feito de volta para nos trazer de volta tudo que Adão perdeu. Adão não tinha que ser enfermo, Adão não tinha que sofrer nenhuma dor de cabeça. A natureza tinha que obedecer a Adão, mas logo Adão perdeu, e nós encontramos em Gênesis os dois primeiros adoradores, porque Deus, que é rico em misericórdia, e esse Deus, que é Deus e amor, marcou um caminho de regresso para nós. Então, Ele aceitou um cordeiro, um substituto, para morrer no nosso lugar. Encontramos os dois primeiros adoradores, Abel e Caim. Caim com a sua religião humana, pensamentos humanos. Caim não ofereceu um altar ao diabo. Caim nunca adorou o diabo. Caim adorou a Deus. Mas Deus não aceita nenhuma adoração fora da revelação divina. Mas Abel, por revelação, tomou um cordeiro, um cordeirinho do seu rebanho,
enquanto Caim trouxe os frutos da terra para o seu altar. O altar de Caim era bonito, a adoração de Caim era bela, mas veio Abel, e o altar e o culto de Abel não era bonito, pois havia um cordeiro morto, ensanguentado no altar de Abel. Mas Deus olhou e aceitou a adoração de Abel, pois era uma adoração por revelação, e levantou a ira de Caim. Sempre quando o culto não é aceito, levanta a ira. Desde o início foi assim, levanta os perseguidores, porque o seu culto não é aceito. Mas o de Abel foi aceito. Mas aquele cordeiro de Abel já apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Velho Testamento, eles traziam o cordeiro para oferecer. Eu posso pensar o pai de família falando com seu filho e dizendo: meu filho, o filho perguntava: papai, mas o senhor escolheu o melhor cordeiro, o mais lindo do rebanho, sem mancha. Sim, meu filho, nós vamos oferecê-los a Deus, e Deus merece o melhor. E quando chegava ali, o sacerdote então tomava aquele pequeno cordeiro, e aquele pai de família colocava a mão sobre o cordeiro e sentia a morte do cordeiro que estava morrendo em seu lugar. Mas era um cordeiro animal. A vida daquele animal não podia voltar sobre o pecador arrependido. Mas logo então, meu irmão, minha irmã, ele, através da rica misericórdia, quando ele se aproximou do Rio Jordão, o dedo indicador do profeta João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não somente acoberta o pecado, mas que tira o pecado do mundo, que perdoa os nossos pecados. Não importa, você pode me dizer assim: pastor, mas a religião me diz que eu estou perdido. A religião me excomungou de lá, porque, pastor, eu caí em pecado, eu cometi adultério, mas Jesus nunca falou assim ao teu respeito. Oh, que coisa ele nos diz na primeira epístola do apóstolo São João, no capítulo 1 e no versículo 7, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não importa a condição que você esteja, aceite o seu perdão, aceite a sua cura, aceite agora. Jesus Cristo está vivo, a palavra dele é real, é verdadeira. Sim, isso, claro, traz estímulo na alma da gente. Isso faz a gente saltar, regozijar, porque estamos perdoados. E se nós estamos perdoados, então estamos curados. A depressão tem que nos deixar, os tumores de câncer têm que ser desfeitos, porque Ele nos perdoou. Através da fé, você tem que aceitar isso. Há muitas pessoas
elas não conseguem se perdoar a si mesmas. Elas já estão perdoadas, mas elas não conseguem ver o perdão. E por isso tem uma vida infeliz, com raiz de amargura, com tristezas, com angústia, olhando sempre para o passado, mas esquece de olhar lá atrás, aonde o Cordeiro de Deus morreu, na cruz do Calvário, no meu, no seu, no nosso lugar. É Ele quem morreu para me dar a vida. É Ele que morreu para perdoar os meus pecados. Você pode crer nisso? É verdade? E agora o Cordeiro de Deus, o Filho unigênito de Deus, quando Ele morreu no Calvário, logo Ele disse: eu vou e volto para vós. Eu não vos deixarei órfãos. O Cordeiro de Abel, a vida daquele cordeiro não podia voltar sobre o pecador, pois era um cordeiro animal. Mas Deus se fez carne e através do Calvário fez uma ponte para mim e para você voltar a desfrutar das bênçãos de Deus. Acredite na palavra, creia na misericórdia de Deus. Isaías, no capítulo 53, no verso 4 ao versículo 6, está escrito: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh, quando a nossa fé volta para a palavra, então funciona a cura, funciona o milagre. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha o verso 7, ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele pagou o meu e o seu resgate. Você diz: pastor, eu acredito agora no perdão de meus pecados. Ainda que seus pecados sejam muitos, acredite nesse sacrifício de todo o seu coração. Creia, Ele já te curou. Creia, Ele já te perdoou. Creia, você não precisa estar preso, amarrado em uma depressão, pensando que a saída, que você tenha um suicídio. Não! Jesus Cristo te deu a vida. Agora, aonde você está, levante a sua mão juntamente com a minha e vamos acreditar nesse sacrifício. Vamos acreditar no perdão dos pecados. Vamos acreditar na cura, na libertação de nossa família. Não abre mão de tuas promessas, não. Leve o teu coração ao Calvário. Senhor Jesus,
milhares de mãos estão levantadas, e eles creram na sua palavra, e eles creram que eles foram perdoados, e eles creram na cura, no milagre. Todos os demônios do inferno, toda obra maligna, deixa as pessoas, deixa os lares, deixa as famílias, em o nome de Jesus Cristo. Salte, regozije-se e diga: eu estou perdoado, eu creio em Jesus Cristo, o meu grande Salvador. Deus te abençoe nesta fé, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Machado que a lavrou quebrou-se de tanta emoção. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Quando a Jesus feriu com 40 açoites, fazendo tantos vergões naquele que só fez o bem. Quem sabe o carrasco sente a dor dos açoites também. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Eu queria saber por que a terra tremeu, o sol se recolheu e a noite chegou. Se foi protesto ao crime do autor da criação, mostraram ter mais sentimentos, provaram ter mais coração. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados.